Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditaríeis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos então hoje esta quinta-feira, nesta quarta semana do tempo da Quaresma, mas terceiro dia então do Tríduo, em preparação a uma solenidade de São José, solenidade esta que nós vamos celebrar amanhã. E algo que nos fala a palavra de Deus hoje, nesse capítulo 5º que nós escutamos, e que praticamente nós acompanhamos esse capítulo 5º nesses 3 dias de Tríduo, portanto, algo que nosso Senhor nos fala primeiro é o testemunho. Ele apresenta primeiro que ele é verdadeiramente o Filho de Deus diante daqueles que o acusam. E aqui nós teríamos que recordar um pouco o que foram as leituras do Evangelho desses últimos dias, inclusive como os judeus então não aceitavam Jesus por conta das obras que ele realizava em dia de sábado, e também porque ele dizia de si mesmo ser filho de Deus, ser, portanto, igual ao Pai, né? Ser Deus como Deus Pai, portanto. Isso que os judeus não aceitavam. Se nós lembrarmos um pouco a leitura de ontem, se nós acompanhamos a liturgia ontem, inclusive o Tríduo, nós vamos lembrar que era este o Evangelho, porque o de hoje é praticamente a continuidade. E agora Jesus então chama a atenção para as testemunhas, que revelam que aquilo que ele faz é verdadeiro, que ele é verdadeiramente Filho de Deus. A autenticidade da sua pessoa, da sua missão. Primeiramente, claro, essencial é que Jesus nos fala, apresenta que as suas próprias obras, de certa forma, dão testemunho. Vamos nos recordar algo? Que os discípulos de João Batista, a qual Jesus mesmo cita neste Evangelho, cita São João Batista,
os discípulos de João perguntam a Jesus, já quando, então, João estava no cárcere: és tu o Messias ou devemos esperar um outro? E Jesus responde aos discípulos de João Batista, dizendo, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos começam a andar, os leprosos são curados. Ele apresenta as obras como suas credenciais, como testemunho da presença do reino de Deus que havia chegado por meio da sua pessoa, apresentando, testemunhando que ele era sim o Messias esperado. E aqui novamente Jesus, nesse capítulo 5 de São João, volta a dizer isto: as minhas obras dão testemunho de mim. Ou seja, aquilo que vem de Deus, as obras de Deus falam de Deus. E também vamos dizer assim, aqueles que são de Deus também falam de Deus por sua vida. Nós vimos que Jesus cita São João Batista, inclusive como aquele que dá testemunho da luz, mas não era ele a própria luz, ele veio para dar testemunho. E os que são os santos? Já que nós estamos nos preparando para celebrar amanhã a solenidade de um grande santo, São José, que foi pai adotivo de Jesus. O que são os santos na história da igreja? São testemunhas de Cristo, de Deus, Eles por sua vida nos falam de Deus, dão testemunho da autenticidade das palavras do Evangelho, dão testemunho de Jesus Cristo. E aqui no caso, se nós pensarmos em São José, o testemunho de José, a sua vida, ainda que silenciosa, ainda que por vezes com poucos detalhes na Escritura, mas testemunham em sua dedicação, na forma como acolheu os planos de Deus, o projeto de Deus, na obediência, na fidelidade, no discernimento à palavra de Deus, à sua vontade, na proteção, na forma como protegeu a Sagrada Família, dá testemunho de que aquela criança era mais do que apenas uma criança, que era o Filho de Deus, que ele protegia. Que a bem-aventurada Virgem Maria era mais do que uma mulher, uma moça jovem da Galileia, mas nela, ela carregava em seu ventre o Filho de Deus. E José protegeu, cuidou, acompanhou e obedeceu o projeto de Deus que lhe havia sido revelado. Então São José também é este que dá testemunho de Jesus Cristo pela forma como ele cuidou, guiou, protegeu a Sagrada Família, como ele foi este que encaminhou, cumpriu sua missão, sua vocação especial de pai adotivo do Filho de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, algo que nós podemos trazer hoje, inclusive. Mas vejam algo que também podemos trazer dos santos, de todos eles e também, consequentemente, de São José. Os santos não buscam a sua própria glória, mas a glória de Deus. A palavra de Deus hoje nos recorda isso. Jesus fala diretamente àqueles que o desafiavam aqui no Evangelho, que o questionavam, que eles buscavam as glórias uns dos outros, a confirmação, a comprovação um dos outros, mas não a glória de Deus. E aqui é interessante observar isso. Os santos são primeiramente fiéis a Deus e buscam em suas vidas dar testemunho de sua fidelidade e não querer a glória mundana, passageira, a vaidade humana, muitas vezes. Quanto de nós podemos pensar assim, que muitas vezes, apesar de estarmos como comunidade eclesial, como paróquia, como igreja, etc., mas estamos ali e muitas vezes até falamos de Jesus, professamos o nome de Jesus, mas às vezes existe em nós esta vaidade, esta busca de reconhecimento, de glória mundana. Eu vou fazer tal coisa porque o outro vai me elogiar. Eu vou fazer tal coisa
porque o outro vai me reconhecer como diferente, como uma pessoa da igreja, como uma pessoa mais santa. Quantas pessoas têm em si, infelizmente, esse verme, né, roedor, este germe, este vírus, né, já estamos tanto falando de vírus, né, esse vírus, essa contaminação que é a vaidade e a soberba, que nós não vemos nos santos. São José, do qual nós falamos, a Sagrada Escritura, apesar dele ser um grande santo, a Sagrada Escritura sequer, né, apresenta algo que ele tenha dito. Né? Testemunha suas ações. Né? Eu tenho dito isso muitas vezes, trazendo, né, falando de São José, eu tenho dito, a Escritura testemunha suas atitudes, mas não temos sequer uma palavra de José. E nós muitas vezes somos seduzidos pela vaidade, pelo orgulho, pelo desejo de aparecer, buscando uma glória humana, e não a glória de Deus. Serve para nós o testemunho de São José, daquele que faz no escondido, que faz no silêncio, né, de quem quer cumprir a vontade de Deus, ainda que não apareça aos olhos dos homens. Ainda que não receba a aprovação dos homens, o elogio dos homens. É isso que nós devemos nos questionar, inclusive. Quantas vezes caímos em tantos pecados, justamente prisioneiros desta vaidade, desse desejo de aprovação do outro, de manter uma imagem, ainda que falsa, viu? Diante do outro. E não sermos autênticos diante de Deus. Não sermos verdadeiros diante dEle. Cabe a nossa reflexão hoje, à luz de São José, à luz da palavra de Deus hoje. Que nossa vida seja testemunho, portanto, da nossa fidelidade a Deus, a sua palavra, portanto. Mesmo que às vezes isso significa caminhar por caminhos em que em alguns momentos eu não tenha aprovação ou reconhecimento do outro. Às vezes ocorre muito isso, né, em nossas paróquias e pastorais. Eu vou fazer, mas se não for minha ideia, eu nem coopero. Se não for do meu agrado, eu nem ajudo. Se eu não for estar ali na frente, né, eu nem faço nada. E o quanto falta de fé em gente que pensa assim. Fé, caridade e zelo. Então busquemos São José, que ele seja um testemunho para nós de quem faz no silêncio, de quem não busca, né, a glória que passa, que é a glória mundana, mas a glória de Deus. E para retornar a algo que talvez valha também a nossa reflexão, olhando um pouco para a primeira leitura e para o salmo que lhe corresponde, né? E até mesmo dentro do contexto que nós vivemos, que esse contexto de pandemia, esse contexto, né, em que as coisas começam, né, a se tornarem cada vez mais assustadoras e alarmantes, né? Nós ouvimos na primeira leitura um relato do povo, veja bem, que libertado do Egito, né, por Moisés, de repente, quando Moisés sobe a montanha, né, para estar na presença de Deus e que receberia então, inclusive as tábuas da lei, né, o povo, distante de Moisés, distante daquela figura, primeiramente que representava, né, era alguém, o líder que o libertou, né, claro, seguindo a vontade de Deus, o libertou do Egito, se deixa levar e cai numa idolatria, que é o que nós vimos, né? Fez, né, a figura de um boi, né, como se fosse Deus. E isso distancia-se então, né, de Deus, então acaba por pecar, né, ser infiel àquele que havia o libertado do Egito. E eu gostaria de trazer algo, pegar essa leitura e fazer uma reflexão dentro do contexto que nós vivemos também, acrescentar isso na homilia de hoje. Nós muitas vezes pedimos a Deus também que Ele nos liberte, né? Que Ele nos salve, que Ele nos dê a saúde,
E são coisas justas. Não estou dizendo que são erradas. São coisas boas, justas.